E boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Como estamos? Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas à nossa live super mega hiper especial de hoje. Eu tô muito emocionada por receber aqui comigo hoje uma pessoa que é responsável, que foi responsável por tudo que eu sou hoje. Então, vocês já ouviram eu contar milhares de vezes a minha história e todas as vezes que eu compartilho a minha história, em algum momento vocês ouvem o nome dela. Então, é com muita alegria, com muito carinho que a gente preparou essa live hoje. Eu espero que vocês compartilhem agora com todas as pessoas que você gostaria que ouvisse esse bate-papo. Convida as suas consultoras descendentes, as suas clientes, as pessoas que você tem um carinho super especial, porque toda a trajetória dela é uma trajetória de muita inspiração. São mais de 30 anos trabalhando com vendas diretas, trabalhando, empoderando mulheres, transformando vidas, enriquecendo pessoas. E eu quero convidar aqui, agora, nada mais, nada menos que a nacional top 1 do Brasil, Heloísa Johnson. Heloísa é a minha mentora, minha diretora nacional e a mulher responsável por toda a minha transformação. Depois que ela entrar, eu vou bloquear os comentários para que não fique ruim a live, e aí no final a gente abre para perguntas, tá bom? Eu fiz uma enquete ontem, então eu já anotei todas as perguntas de vocês, anotei todos os comentários, a gente já fiz aqui num roteirinho de comentários. Só ela aceitar. Amiga! Boa noite, Grace. Que delícia! Que honra estar Que aí. delícia estar aqui com você. Delícia mesmo. O prazer é todo meu. Super orgulhosa de ter você como minha Ana Mary Kay. E isso que correu e que fez. E tenho certeza que você. E eu quero te agradecer aqui para todas essas pessoas, diante de todas essas pessoas. Estava agora há pouco falando que se não fosse você, hoje eu não teria o estilo de vida que eu tenho, não teria tido a transformação que eu tive. E a gente, quando planejou essa live, eu comecei a lembrar de tantas coisas que a gente passou junto lá no começo, né, Heloísa? Então, é lindo olhar para trás e eu falo que uma das coisas que você sempre me falou e eu sempre carreguei é que a humildade ela cabe em qualquer lugar. E você, com tudo que você conquistou, com tudo que você cresceu, com toda a sua história, com tudo que você tem, você continua a mesma Heloísa que eu conhecia 15 anos atrás. E, na sua simplicidade, empodera e mostra pra gente aquilo que a gente pode ser e consegue virar essa chave que a gente precisa virar muitas vezes. Então, gratidão, obrigada, obrigada e obrigada. Foi uma aventura maravilhosa. Você está me ouvindo vai continuar bem? sendo essa grande aventura. Se a gente olhar, né, Grace, como a gente começou, onde nós começamos, que aventura. Eu queria, Heloísa, que você compartilhasse rapidinho a tua história, porque tem algumas pessoas que pediram. Grace, um resuminho da história da Heloísa. Ela começou no Brasil. Um pouco assim da tua história. Você começou nos Estados Unidos há quantos anos exatamente atrás, amiga Mary Kay? Você não vai acreditar, mas tem 40 anos de Mary Kay. 40 eu tô anos, falando mais de do que a sua 30, idade. já completou 40. Meu Deus. 40 anos. Eu comecei nos Estados Unidos,
cidade pequenininha, né? Eu acho que era até menor do que Nova Mutum ali, 8.000 habitantes, as crianças eram pequenininhas. E aí depois eu mudei e finalmente eu cheguei no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive que resignar tudo, né? Começar tudo do zero. Então eu tive que largar tudo lá, minhas diretoras, carro, tudo, e começar como uma consultora. Porque na Mary Kay a gente não compra posição. Todos começando do mesmo jeito. Naquela época não era aberto globalmente. Então eu tive que vir e começar como consultora no começo de Você já empresa. tinha quanto tempo lá de Mary Kay? Quando Eu você já veio tinha pra... mais de 17 anos, acho que 18 anos, 18 anos e pouco. Aí. É mais ou menos o meu tempo de trabalho aqui. Certo, é isso aí. Então pensa, você começasse do zero resignando no país. tudo e começando de novo, do zero. E começando do zero. Mas eu falo que eu tinha fé, eu acreditava na mulher, na garra. Nossa. Então, nós estamos no lugar certo, no momento certo. Muita coragem, né, Heloísa? E isso baseado numa visão de futuro, né, amiga? Porque você não Total. veio simplesmente... Você é brasileira, a Heloísa é brasileira, morava nos Estados Unidos, e ela viu o mercado do Brasil e abrir, ela teve essa visão de futuro. Então, ela não sabia o que seria Mary Kay no futuro aqui do Brasil. Ela veio acreditando na mulher brasileira. Então, o que você pensava, Heloísa, na mulher brasileira, quando você falou assim, não, eu vou deixar tudo para trás e vou começar do zero no Brasil? Olha, naquela época, ninguém usava cosmético. A mulher usava... A maquiagem dela, Grace, era um lápis preto e um batom cor de boca. E não tinha esse sistema da Mary Kay, que ela totalmente... Então, quando a gente saía para demonstrar o produto no começo de Mary Kay aqui, mesmo que não conhecia Mary Kay, falava Mary o quê? Né? Elas colocavam, no minutinho que colocava aquele produto no rosto, amavam, era instantâneo. E aí, quando você falava que você tinha pronta entrega, então era amor à primeira vista. Porque muitos comentários que eu escutava eram assim, nossa, eu experimentei não, eu comprei esse produto dessa empresa tal, X, e aí, quando o produto chegou para mim, eu nem não lembro mais porque eu comprei. Né? Então, essa era a diferença, que ela podia provar e ela podia ter aquele produto naquele momento com ela ali. Ela não ia esquecer por que é que ela comprou aquele produto. E, então, a onde mulher, a gente fala da importância da pronta entrega, né? Total, super importante, porque a mulher, principalmente a brasileira, ela é instantânea, ela quer agora, ela quer agora. E se a consultora não tem aquela pronta entrega, ela vai procurar outra pessoa, ela não quer esperar, né? Muitas delas não. E às vezes, mesmo tendo apaixonado pela marca, ela vai procurar outra marca que dê o mesmo efeito imediato, porque ela não quer esperar o pedido chegar, muitas vezes. Total, né? Total. E aí, a outra pessoa, então, é ela. Ou experimentava amor, que é tudo, comprava tudo, ou experimentava e falava para mim, eu quero entrar. Eu quero entrar. E eu falei, gente, eu nunca vi um mercado tão quente assim. Porque eu já tinha trabalhado, né? Eu tinha ido a Portugal treinar, tinha tido a experiência de trabalhar lá em Portugal, também no México, no começo de México, eu ajudei muito a Berry lá a desenvolver um pouco do mercado. E aí o Brasil com esse mercado quentíssimo e continua quente. Né? E o interessante é que para eu resignar, eu estava ganhando comissões muito altas. O plano de carreira lá era bem melhor, dava bem mais, oferecia muito mais, porque aqui estava começando, né? Então eu tinha que entender que o sacrifício que eu estava fazendo de comissões altas, de tudo isso, era só temporário. Que no Brasil ia chegar tudo, ia chegar o carro, ia chegar as comissões, ia chegar tudo. E a minha família toda achou que eu era louca. Onde se viu sair dos Estados Unidos para vir para um país que estava em crise, né?
Mas graças a meu irmão, bem visionário, bem economista, falou, não, Heloísa, você está correta. É o país da oportunidade. Então, E a coragem dele de dar esse conselho também, porque era uma responsabilidade muito grande da parte dele falar isso, né? total. E eu brincava com a minha irmã e eu falava, por quê? Você acha que você vai agora, eu vou ouvir, não vai dar certo, e você vai ter que pagar minhas contas e cuidar dos meus filhos, né? Porque o dinheiro para a família era tudo eu que bancava, né? Então, era o dinheiro da Mary Kay que bancava esses filhos, os estudos. A Gabriela, que era pequenininha, estava com 10 aninhos, então tudo isso aí era... Filho adulto na universidade, a Tana já estava na universidade na época, E né? o Carrie também, né? Então, Gente, quando eu conheci a Heloísa Johnson, eu fui, então eu iniciei na Mary Kay e eu fui para Cuiabá. Vocês já ouviram essa história? Lembra que eu falo que eu cheguei num evento e aí eu vi uma mulher que contou a história dela com viagens, com joias, e eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero ser na vida. E eu conto que naquele dia, quando eu conheci a minha diretora nacional, que foi a Heloísa Johnson, eu tomei a decisão de também ser uma diretora, de desenvolver carreira. Naquela época eu nem pensei em ser nacional, porque ser nacional para mim era tão distante, né, Heloísa? Então eu pensei em ser diretora. Então eu voltei para casa, resignei o meu trabalho para entrar de cabeça nesse negócio de empreender, de enriquecer a vida das mulheres. E eu lembro como hoje, que naquele dia, naquele momento, Heloísa, você vai lembrar disso, surgiu uma vaga. Eu acho que era alguém que falhou a agenda um dia. Sei que sobrou um dia em Cuiabá. E aí você falou assim, quem que eu posso ir aqui em Cuiabá? Você conversou com a Isane para fazer um evento. Aí a Isane falou assim, não, tem a Grace, quem sabe a gente vê para fazer um evento em Nova Mutum. E Nova Mutum era uma cidade que eu havia morado. A cidade tinha, na época, 17 mil habitantes, era bem pequena. Agora já está maior, já tem uns 30 mil habitantes. E eu lembro que eu tive, assim, 2 dias para organizar o evento. E a Isane me ligou e falou, você quer, Heloísa, um dia? Eu falei, meu Deus, eu quero. E eu comecei a ligar para minhas amigas. E uma das amigas foi a Josi, né? Que eu falei, Josi, você precisa encher o local de gente, porque a Heloísa tá chegando. Heloísa, o que você pensou quando você desceu em Nova Mutum? olha, Grace, primeiro de tudo foi assim, uma experiência que eu falo pra você, é uma aventura, né? Mary Kay é uma aventura. Porque tá eu lá em Cuiabá e aí a Isane vira e fala pra mim, não, você vai pra Nova Mutum. Eu não sabia pra onde que era Nova Mutum. Eu sei que alguém, não lembro quem, me colocou dentro do ônibus, porque eu acredito que a Isane foi com você. E eu fiquei trabalhando ali. Eu não lembro. Porque olha aqui, eu fiquei trabalhando, né? E aí, depois, no outro dia, alguém me colocou dentro do ônibus. E eu lembro que o ônibus, né, e foram não sei quantas horas, mas bem longa, acho que umas 4 ou 5 horas, não lembro direito, não, mas bem longa essa viagem para Nova Mutum. E quando eu desci do ônibus, e o ônibus atrasou, ele parava em tudo quanto é lugar, e ele atrasou, e eu naquela aventura. Deus, não sei onde é que eu estou indo, mas eu estou indo para Nova Mutum. Será que é para o norte? E aí, quando eu disse, né, a Isane, aí vocês já estavam tudo assim preocupados. Nossa, será que ela perdeu? Onde é que ela está? Né? E é uma cidade pequena. E aí, naquele dia, nós fizemos o evento e foi onde eu conheci a Josi cadastrou e entrou para a Mary Kay. E você tomou a decisão de fazer acontecer, né? E foi muito disciplinada, lutou muito e fez acontecer. Então, foi uma viagem que eu nunca esqueço. Não, e eu não esqueço você chegando toda fina na rodoviária de Nova Mutum com um saquinho na mão. E aí, quando eu cheguei perto de você, o saquinho estava cheio de joia. E eu falei, meu Deus. Ai, foi muito engraçado. Heloísa, uma das perguntas que teve é: a pessoa nasce líder ou ela desenvolve a liderança? Olha, Grace, eu acredito que muitas pessoas já nascem com os dons, né? O dom de cantar, né? Eu adoraria ter esse dom de cantar. Mas quando a gente não tem o dom, a gente desenvolve o dom. Então, a gente não nasce pronta, né? Como um médico, ele não nasce pronto. Né? Uma enfermeira não nasce pronta, uma professora não nasce pronta. A gente tem um pouco de dom ali, certo? E aquilo ali tem que ser desenvolvido.
E é como alguém que me perguntasse, né, quando foi oferecido para eu vender o produto, eu falei, de jeito nenhum, detesto vendedor, não sei vender nem nada. Mas foi uma carreira de 40 anos e eu continuo aprendendo. Eu aprendo com vocês, eu aprendo com todo mundo que está ao meu redor. A gente constantemente está aprendendo. Então, você se desenvolve e cresce como líder. Você vai desenvolvendo, e eu falo que uma das qualidades mais importantes de uma líder é a habilidade de escutar. E a gente tem que escutar não só com o ouvido, mas com os olhos, com o coração, e entender mesmo o que aquela pessoa está falando. Porque se eu estou escutando como líder, eu estou escutando e sinceramente ouvindo o que ela está falando e tendo certeza de que é aquilo que ela quer, aí eu posso impulsioná-la a crescer mais e a conquistar os sonhos dela. E para mim isso é que uma líder faz. Ela empodera as pessoas a acreditar nos sonhos dela e que ela tem todos os dons e que ela vai crescer. E eu acho que a coisa mais linda da Mary Kay aí é que na carreira a gente vai de passo a passo, de passo a passo. Então nós não temos que chegar aqui e falar, nossa, eu tenho que saber tudo. Não, porque você aprende no caminho. Então essa é a beleza da nossa empresa, né? E eu lembro que você falava isso muito para mim. Porque isso é uma pergunta que a gente escuta muito das meninas. Tenho que esperar estar forte para entrar em qualificação? Tenho que esperar estar forte para ser uma diretora? Tenho que esperar saber para fazer? E eu lembro que você sempre me falava, Grace, a gente aprende no caminho. É no caminho que você se desenvolve. Então, eu entrei em qualificação na época com 8. E eu escuto muito hoje as pessoas falando, mas eu quero esperar ter 15 para entrar em qualificação, quero ter uma equipe forte. Eu falo, não, porque comigo. E a Heloísa me ensinou que a gente entra do jeito que a gente conseguir e a gente vai se fortalecendo no caminho. É verdade, É Grace, um porque crescimento. às Eu vezes olho para trás hoje, a nível de liderança mesmo, quanta e, coisa a gente e aprendeu. Grace, é verdade, porque eu escuto muito isso aí, eu vou esperar ter 20, mas eu falo, a regra é 10. A regra não é 20, a regra é 10. Então, na hora que eu tiver as minhas 10, rapidinho trabalhei, tenho as 10, eu tenho que entrar em qualificação e quando eu tomo aquela decisão, é de fazer acontecer e acontecer agora. Eu estou com um compromisso de crescer. E a gente cresce no processo, é no fazer que nós crescemos. Então, é verdade. Eu não estou te escutando. Não. Não. Não estou te escutando. Sua voz acabou. Você quer que eu saia? Eu não sou muito boa em ler lábios, não. Bom, não sei o que está acontecendo, mas não estou te escutando. Grace?